dar só uns avisos, né, dos presentes. Lembrando de desligar os celulares. Para tirar a máscara? Pode tirar. Pode tirar? Pode. Eu veria que eu mandando tirar. A gente está tão acostumado a referência. É que senão o som sai abafado, né? Deixa eu comer a máscara aqui. Não passei nenhum batom. Então, lembrando de todo mundo, né, silenciar os celulares. Para a gente seguir também as regras de funcionamento, de distanciamento, as cadeiras, né, no lugar, procurar não movimentar, para a gente respeitar as regras, né, de acordo com a pandemia. As janelas também para a gente manter sempre abertas para a circulação do ar. E essa é uma reunião de atendimento fraterno. Nós vamos estudar um capítulo do Evangelho. Hoje, em especial, nós vamos falar da parábola do semeador. E se alguém desejar, né, fazer atendimento ou deixar o nome de alguém para fazer as preces, é só procurar a Kátia ou a Bruna lá na recepção e colocar no nosso caderno de preces. Vamos então para a leitura. Vou escolher aleatório aqui, gente. Eu fui pega de surpresa. Agora o palestrante faz tudo, né? Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mesma que impulsiona o avanço. Então, uma leitura bem oportuna, né, para o momento que a gente está passando, né? Então, agora vamos fazer a nossa prece, que possamos, né, serenar, acalmar, relaxar o nosso corpo e nos conectar a Deus neste momento, pedindo, Senhor, a Ti, a Tua proteção, o Teu amparo, que os nossos benfeitores espirituais, os mentores dessa casa, possam envolver a todos, encarnados e desencarnados, trazendo para nós as bênçãos salutares do mundo espiritual, que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo nessa noite, estudando os ensinamentos do Evangelho, e que ao sair daqui possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. E todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos possam ser amenizados, possam ser acalentados, na certeza de que Deus sempre faz o que melhor, o de melhor para nós, o que necessitamos e o que precisamos no momento. E assim, Senhor, com a Tua permissão, damos por iniciada mais uma reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor em Jesus. Então, com muita alegria, né, que hoje a gente retorno aqui à casa. Fiquei até meio assustada, tanta coisa diferente, né? Antes a gente chegava, botava o computadorzinho aqui, falava, mas agora sim, eu falei até com a Neis, o que uma pandemia não faz, né? Precisou da gente aprender muita coisa. É microfone, é celular, é tudo. Então vocês me perdoem se eu, né, duas mãos para muita coisa. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Está lá no Evangelho, no capítulo 17,
nos itens 5 e 6. Eu tenho que passar aqui, vira para cá, né? Daqui. É aqui mesmo? No de baixo. Aqui? É. Não existe, não? Aqui, ó. Daqui que eu passo. Aqui eu passei. Que é? Foi, não? Mas eu amo. Então, esse primeiro slide é só para a gente explicar, né, o que é uma parábola. Uma parábola é uma figura de linguagem que evoca paralelismo e comparação. Diz-se uma coisa para se entender outra. Conta-se uma história para se ter um desfecho de ordem moral. As parábolas contadas por Jesus mostravam a realidade terrestre, mas o seu objetivo era chamar a atenção para a realidade espiritual. Então, na verdade, a parábola é uma maneira mais fácil que Jesus utilizou para chamar a atenção das pessoas daquela época, né? Que, na verdade, eles eram pessoas simples, camponeses, que mexiam com a terra. Então, não ia adiantar, né, Jesus usar uma linguagem difícil, rebruscada, que eles não iam entender nada. Então, se a gente reparar, Jesus sempre associa o vocabulário dele com assuntos do campo mesmo. E a parábola do semeador é uma dessas comparativas que ele faz, né? Ele usa a semente e o solo. Mas, na verdade, ele quer chamar a nossa atenção para a nossa realidade espiritual, onde, né, a semente são os ensinamentos do Cristo e o solo somos nós, né? Que solo nós seremos. Então, a parábola é essa figura de linguagem mesmo. Seria mais ou menos, atualmente, quando a gente vai falar com uma criança, a gente não usa um palavreado difícil, palavras difíceis, a gente, né, se adequa ao vocabulário da criança. E Jesus, naquela época, usou o vocabulário que as pessoas daquela época mais conheciam. Pode passar. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Está lá em Mateus, né? Então, eles argumentando por que Jesus falava em parábolas. Então, para ser uma forma mesmo mais fácil das pessoas entenderem o recado que ele queria passar. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, às vezes acontece até com a gente, né? Uma pessoa fala uma coisa, um palavreado mais difícil, aí você fala: não entendi nada. Aí vem outra e fala assim: não, isso pode ser assim, de uma forma mais... Aí você fala: entendi, agora eu entendi. Então, tudo é a maneira como é falada. E Jesus percebia isso muito bem. Então, para chegar nas ovelhas dele, ele se resumia no palavreado mais fácil. Então, a parábola do semeador, que é essa que a gente vai estudar hoje. Então, eu retirei o texto completo lá do Evangelho, que seria o seguinte, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu
e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então está lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 1 a 9. Essa seria a parábola do semeador. Então, agora a gente vai começar a falar em trechos para ir explicando mais ou menos cada trecho mais fácil, para a gente ir quebrando a sequência. Então, eis que o semeador saiu a semear, é a expressão que encerra o profundo magnetismo. Então, quando Jesus fala isso, ele faz o quê? Ele trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, que somos nós, Já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. Então, para a gente entender, o convite está aí a todos. Então, é a semente. Depende de cada um de nós aceitar esse plantio, aceitar essa semente e fazê-la frutificar dentro de nós. Então, aqui fala, tanto o Evangelho de Jesus, quanto aqui na nossa casa espírita ou na doutrina espírita, a gente trabalha sempre com a semente, a gente nunca pensa no resultado, até porque os resultados serão diferentes, de acordo com os solos que a gente vai ver mais para frente. Então, às vezes, a gente, na evangelização infantil, planta aquela semente igual para todos, porque o ensinamento é igual para todos. Mas nem sempre os frutos serão iguais. Por quê? Porque depende do ensinamento e o uso que ele vai fazer desse ensinamento. Então, o fruto é diferente. E a semente é sempre lançada, independente do local. Então, cabe, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, receber esses ensinamentos. Então, Jesus é o divino semeador. Ele ausentou-se da grandeza que lhe acolhe e veio até nós para nos ensinar o caminho da evolução espiritual. Então, olha que grande espírito, Jesus, ele se colocou à nossa altura, ele saiu da onde ele estava, esse espírito de grande evolução que a gente sabe, o mais perfeito que passou aqui no nosso planeta, e ele se colocou como semeador, ele veio ensinar para nós, o caminho da evolução. Então, ele saiu semeando, independente, do resultado que fosse aparecer. E se curvou, ele saiu da sua grandeza e fez pequeno para ser entendido por nós também. Então, o semeador saiu a semear, ou seja, ele saiu para transmitir as palavras de vida eterna, que são as sementes, são avisos, são advertências quanto ao reino de Deus. Então, o Evangelho está aí há mais de 2000 anos e ele ainda é atual. Os ensinamentos estão lá. Tudo que a gente quiser de referência, de qualquer atitude que a gente for tomar, é só a gente buscar o exemplo de Jesus, que está lá, totalmente atual para os dias de hoje, Então, as sementes são esses avisos, são as advertências, tudo que ele ensinou para nós. Então, ao sair a semear, largou simplesmente as conveniências de si mesmo para ajudar. Jesus não fala em sucos preparados, adubados, previamente, covas escolhidas. Ele não fala da temperatura, de clima. Ele não diz o cultivador era proprietário ou rendeiro. Se o moço no impulso ou amadurecimento na experiência
gozava de perfeita saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Então ele não falava nada, ele simplesmente saiu e semeou. Ele não esperou a oportunidade, igual a gente faz, né? A gente espera a oportunidade perfeita só na nossa cabeça, para a gente começar a realizar alguma coisa. Eu só vou, um exemplo, deu branco aqui, deixa eu pensar, só vou começar a estudar o dia que eu tiver muito dinheiro. Eu só vou começar a aprender a mexer no celular quando eu tiver um celular maravilhoso. Fazer umas dietas. Dieta que é tradicional. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Por que não hoje? Né? Se eu quero começar mesmo, a gente não é humano, a gente tem espírito imperfeito que a gente tem essa mania de programar um momento ideal, um momento perfeito, só que está só no nosso pensamento. Esse momento nunca vai chegar. Imagine se Jesus esperasse o momento perfeito para ele vir aqui na Terra. Será que ele teria vindo até hoje? Nunca. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então Jesus, né, ele largou tudo, ele largou todas as conveniências e simplesmente veio. Ele falou, não, eu vou e vou ajudar. E veio independente das dificuldades. Ele não queria saber, né, se tinha um solo adubado, se o clima estava favorável, se a temperatura estava boa. Então ele veio e fez. Assim como Jesus, nós também não devemos ficar adiando os nossos sonhos, as nossas metas, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Olha a pandemia, né, gente? Quantas pessoas, né, Ney? A gente estava conversando agora há pouco, um colega participou de uma reunião numa quarta-feira, no domingo ele estava na UTI. Então, a gente não sabe até quando a gente vai ficar. Então, a gente não pode esperar o momento perfeito, ideal, para começar. A gente tem que começar, né? Pensa numa escada, um degrau por vez. Hoje é isso que eu posso fazer? Então, vamos lá. Errei. Amanhã eu vou tentar fazer melhor. Vou aprender com o meu erro e vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Então, esse exemplo de Jesus é muito importante para nós, né? Que independente do momento, a gente tem que dar o primeiro passo. O que seria, então, a semente? Então, a semente é a palavra de Deus. São os avisos, advertências que nos fazem refletir sobre a salvação da nossa alma enfermiça. Então, a gente já falou sobre isso. As sementes são os ensinamentos que Cristo deixou para nós. E como procedemos para com Jesus? Como respondemos à sua bondade? O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente, isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. Então aqui já está exemplificando os solos, né? A gente está fazendo a analogia, a semente e os ensinamentos do Cristo. Os solos é cada coração humano, é cada um de nós. E nós vamos, depois no final, refletir para ver em qual dos solos a gente se enquadra. As nossas almas são comparáveis aos 4 terrenos da história. Aí são 4 tipos que tem na parábola. É o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinhos e o terreno lavrado e bom. Então são os 4 tipos que nós temos. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la e nem lhe dá valor, aparecem as forças do mal, que são os espíritos maldosos, desencarnados ou encarnados, e arrebatam o que foi semeado no seu coração, tais como os passarinhos comeram as sementes. E sabe de que modo? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu.
dando outros pensamentos à pessoa, fazendo com que ela se desinteresse das coisas espirituais e a alma fica indiferente aos ensinamentos divinos. O coração dessa pessoa é semelhante ao terreno do caminho, onde a semente não chegou a penetrar. Então aqui a gente exemplifica o primeiro tipo de solo, que é o solo do caminho. É aquele mais perecível, é aquela pessoa que sabe, né, que existe o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, mas aí fala, não, outra hora, agora não, para mim não dá. Deixa eu aproveitar, curtir a minha vida, outra hora eu presto atenção nesses ensinamentos. Só que a gente não sabe se essa hora vai chegar. Então vem né, e fala no ouvido que nada, vai na reunião na casa espírita, vai assistir alguma palestra, que nada, isso é coisa de careta, não presta atenção nisso não. E aí essa pessoa se perde mesmo no caminho, como a semente que ficou no caminho e os passarinhos comeram. Ela não chegou nem a ser fecundada no solo, ela ficou superficial, ela se perdeu. Então seria essa comparação desse terreno do caminho, essa alma que é indiferente aos ensinamentos divinos. Para ele, tanto faz, tanto fez, plano espiritual, Deus, Jesus, nada disso faz parte do seu cotidiano. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram nem a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Então, representa, sem dúvida, quais tipos de pessoas? As materialistas de todo o tempo. São aquelas totalmente ligadas à matéria. Não tem nenhuma ligação, né, com o plano espiritual, com o corpo além do corpo físico. Elas acham que morreu, acabou, o corpo se desestrutura e não existe nada, nem antes, nem depois. Então são os materialistas, são esses, né, o terreno do caminho. São aqueles totalmente apegados à matéria. E o segundo terreno, que seria o pedregoso. Agora a gente vai falar um pouquinho dele. As pedras, elas indicam as formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. Então, o terreno pedregoso, essas pedras são comparadas a pensamentos que nós temos pré-fixados em nós. São as crenças limitantes mesmo que nós temos. E aí elas precisam ser trabalhadas, né, removidas, transformadas, desfeitas, através do conhecimento, né, das verdades. E esse conhecimento a gente busca com estudo, com aprendizado e com a nossa própria evolução moral, praticando tudo aquilo que a gente estuda, colocando em prática tudo isso. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais, e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Então, são as coisas fúteis que a gente é apegado, né? São os interesses passageiros. A gente, quando encarna, nós temos um projeto reencarnatório, um projeto a cumprir aqui na Terra. A maioria de nós funciona como esse terreno pedregoso. A gente o quê? Esquece, né? Cai na bênção do esquecimento, mas lá na nossa essência, no nosso íntimo, a gente sente essa necessidade de ir por um caminho. Só que as tentações
nós acabamos o quê? Por desviar por caminhos mais fáceis, mais prazerosos. E aí deixamos de cumprir aquilo que estava contratado, né? Lá no plano espiritual. E aí se vai mais uma encarnação. Por quê? Porque a gente se apega a esses interesses que são passageiros e superficiais. São as pedras, né, que Jesus falava, o terreno pedregoso. E aí, essas pedras, elas ocupam espaço que seria o quê? De entendimentos mais profundos. Então, toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Então, para melhorar, a gente deve sempre o quê? Construir uma base, uma terra fértil, para que essa semente ela seja germinada. Então, a partir disso, a gente tem que buscar o conhecimento doutrinário e alimentar o nosso espírito, né? Não é só alimentar o corpo, a gente tem que alimentar o espírito para cultivar esse solo fértil. Tem o sol também, né, na parábola, que Jesus fala, né? Veio o sol e secou aquela semente que tinha germinado no meio das pedras. Então o sol, ele faz alusão às provas e expiações que aprimoram, que queimam a fé que cresceu sem entendimento da vida e de suas leis. Sol abrasador dos conceitos de conduta moral torram facilmente as frágeis raízes de sua fé. Quando encontra esse obstáculo, logo vem a queda. Então, nós estamos passando por um momento, né? A gente já sabe, há tempos que nós estamos no planeta de provas e expiações, mas o cerco está se estreitando. As provas e as expiações estão ficando mais frequentes, né? Hoje, a gente passando por essa pandemia, a gente conhece muitas pessoas, todo mundo que está ao nosso lado teve uma perda, tem um ente querido que passou por alguma dificuldade, uma doença. Então, são as provas que a gente está passando. E aí, se nós não tivermos essa semente germinada num solo profundo, fértil, que são os ensinamentos do Cristo, são os ensinamentos do Evangelho que a gente vem estudando há tempo, essa semente, essa plantinha, ela vai secar. Por quê? Porque se eu não tenho fé, se eu não acredito naquilo que eu estudo, se eu não acredito naquilo que Jesus falou para nós, fica difícil a gente seguir em frente, não fica? Então, por isso, as grandes mazelas que vêm acontecendo, as doenças mentais, os aumentos de casos de suicídios, as pessoas totalmente, né, síndrome do pânico, ansiedade, porque a gente fica, né, se a gente não tiver mesmo a fé em Deus e a fé no que está acontecendo, que é o que realmente necessitamos para evoluir, a gente se desespera. E aí isso é o sol, né? O sol está aí. Se ele queimar com intensidade e a gente não tiver uma raiz profunda para sugar as nossas forças, as nossas energias para deixar a gente de pé, a gente cai. Então o sol seria isso. Eu não vou ler muito rápido, esse aqui eu vou pular que já está quase na hora. O terceiro solo seria a terra cheia de espinheiros, né? A terra com espinhos. Os espinhos seriam o quê? O caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Ouviram o Evangelho, mas se interessaram mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Então, esse caso do solo com espinhos seriam as pessoas que até entendem, né, sabem da necessidade da gente ter uma base espiritual,
gente plantar essa semente. Seria então, é um símbolo do coração que escuta o Evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. É o ideal, né? É o que todo mundo quer, é ouvir, estudar, aprender e colocar em prática. É a alma que estuda a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem, e assim dá frutos de bondade e eleva-se para Deus. Abandona seus vícios e maus hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores, e buscando os conselhos de Deus no Evangelho do Cristo. Seria o ideal, né? Seria o que todos nós buscamos. Seria esse solo da gente conciliar o aprendizado, o estudo com a prática. Estudar e colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros menos. É aquilo que a gente falou no começo. A semente é lançada igual para todos, né? É a mesma coisa, eu estou aqui falando para vocês. Cada um vai interpretar de um jeito, vai pegar aquilo, né, da maneira que eu estou falando, mas vai assimilar de acordo com o entendimento de cada um. Então, uns vão pegar esse ensinamento e vão produzir mais, outros vão produzir menos. É a mesma coisa uma professora quando dá aula. Ela dá aula de forma igual para todos os alunos, só que tem alunos que são mais dedicados, eles vão lá e tiram 10 na prova, enquanto outros tiram 5, 6. É culpa da professora? Não, ela ensinou igual para todo mundo, mas depende de quem está recebendo o que vai fazer com aquele ensinamento que está recebendo. Então, por que razão se diz que esta é a parábola das parábolas? Porque ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas. Ela representa as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho, refletindo sobre os vários tipos de semente expostos por Jesus. Podemos nos avaliar e verificar como anda o nosso progresso espiritual. Então, após a gente estudar todos os tipos de solo e estudar a semente, a gente pode fazer uma análise, em que solo eu me enquadro. Às vezes a gente pode ser um pouquinho de cada um, misturar todos os solos, porque ninguém nem é completamente perfeito e ninguém é completamente zerado. A gente tem, os momentos de altos e baixos. Então a gente pode misturar um pouquinho de cada terra, mas sabendo e ficando sempre atento que a gente pode melhorar a cada dia. Vou pular isso daqui também. Então o que a gente pode deduzir dessa parábola? Que a semente é sempre a mesma, ela é de natureza divina. O terreno que lhe dá guarida é que deve modificar para fazê-la crescer e dar frutos de 100 por 1. É isso que eu falei agora há pouco, O ensinamento é sempre o mesmo, mas cabe àquele que está ouvindo fazer o quê? A sua modificação, a sua transformação, a sua reforma íntima, que a gente sempre fala. E aí fazer germinar e crescer os bons frutos. Então, para finalizar, a gente pergunta, em qual das situações, você se enquadra? Qual que você acha? Qual terreno, que terreno somos nós? Que semeadores somos nós? Porque também nós podemos semear, não é só Jesus, Jesus veio e semeou, mas nós também semeamos. Semeamos em casa, semeamos no nosso trabalho, semeamos na nossa casa espírita, semeamos na sociedade, semeamos de várias formas, tomando atitudes que possam espelhar também outras pessoas. Então, será que vale a pena semear? A oração e o auxílio por nós e pelo próximo é demonstração de boa vontade e fraternidade.
a boa terra é o mundo e nós é nós, o discipulado de Jesus. Então, o que seria essa boa terra? Seriam as crenças positivas para a gente fazer, né? O bem do próximo, a fala tolerante, que hoje está bem difícil, né? A gente fala uma coisa, as pessoas estão totalmente intolerantes, não aceitam a opinião do outro, só dela que é certa. Então, isso seria uma boa terra. Sonhos de aperfeiçoamento, a ação caridosa, a cordialidade indistinta, a gente ser sempre cordial com o outro. Agora acabou. Então, seria mais ou menos isso, né? O recado que eu queria passar, passei até uns minutinhos, mas é porque a parábola é bem grande. E aí, que a gente possa refletir realmente qual solo que a gente se enquadra. Eu me enquadro um pouquinho de cada solo em variados momentos. Às vezes a gente é pedra, às vezes a gente é espinho, às vezes a gente é semente no caminho que você passa e não quer saber de nada. Mas aí cabe a nós, né, fazer essa análise, fazer essa reflexão para despertar mesmo, porque a transição está aí, gente, está acontecendo, o tempo não espera mais. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se eu estou, e essa pandemia só veio para mostrar realmente isso para a gente, né? A gente já sabia, só que não acreditava, mas agora é realmente verdade. Então, que a gente possa sempre pensar que não existe um momento ideal. O momento é agora, é hoje, e o amanhã a gente não sabe. O ontem já passou, o amanhã não nos pertence. Então, eu queria... Deixa eu pegar o fato aqui. Agora a gente vai finalizar, né, mesmo? Vou explicar sobre o passe, tá? Que devido à pandemia, nós estamos realizando as nossas atividades, mantendo o distanciamento necessário, e sendo assim, o passe será de forma coletiva. Os irmãos presentes durante a prece final estarão recebendo o passe através dos médios que se posicionarão no salão, e cada um dos presentes neste momento de oração deverá estar em prece para que as boas energias possam chegar a cada um e que a água possa ser magnetizada. Não podemos deixar também de lembrar de todos os desencarnados, sejam eles amigos, parentes ou desafetos, e todas as famílias enlutadas. Então, enquanto eu estiver fazendo a prece final, vocês, né, se quiserem mentalizar alguém, um amigo que esteja necessitando, ou algum parente, algum amigo que já desencarnou também, poderão fazê-lo, tá bom? Então, vamos serenar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, agradecendo a Ti, Pai, por mais este momento tão precioso, onde aqui nos encontramos, reunidos para estudar o Teu Evangelho. Que as sementes aqui lançadas hoje possam germinar no solo fértil dos nossos corações. Que o Teu amor, a Tua doçura, possa nos contagiar, nos iluminando, protegendo, amparando. Lembrando de todos que estão nos nossos pensamentos, encarnados, desencarnados, todos aqueles que estão nos hospitais, necessitando de um alívio, as crianças nos orfanatos, os velhos nos asilos, presidiários, moradores de rua, nesses dias frios, que todos possam receber as nossas vibrações como forma de acalento, diminuindo as suas dores e os seus sofrimentos.
Te pedimos ainda, Senhor, por acréscimo de Sua misericórdia, a fluidificação das nossas águas, que seja colocada nela o remédio necessário para a cura dos males do nosso corpo físico e do nosso espírito. Os mentores da casa, nossos anjos guardiões, todos os espíritos benfeitores possam derramar sobre nós as suas bênçãos, as suas vibrações positivas e que ao sairmos daqui possamos estar melhores do que quando entramos. Com o coração agradecida, encerramos mais uma reunião da noite de hoje. Que assim seja. Lembrando